Bom dia, pessoal. Essa semana agora nós vamos fazer duas atividades para a gente encerrar essa apostila e poder pegarmos a apostila 2, tá? Eu vou deixar ela separada, a apostila 2, para vocês pegarem na segunda, tá bom? Mas assim, a partir de quarta-feira eu já vou deixar separada lá para que você que já vai terminar adiantado, né, que vai correr, fazer o exercício, porque eu sei que tem gente que tem mais tempo, tem gente que não tem tanto tempo, né? Então, para você que já vai terminando, quinta e sexta-feira você já pode se dirigir ao CEJA e trocar a sua apostila, tá? Levar a apostila 1 e pegar a apostila 2, ok? Então, para a gente terminar essa apostila, falta a unidade 4 e 5. Eu vou colocar um exercício da unidade 4 e um exercício da unidade 5, para a gente encerrar essa primeira apostila aqui, ok? Então, se atentem nisso aí. Esse exercício que eu coloquei aqui no quadro é da unidade 4 e é sobre balanceamento. Então eu vou explicar aqui para vocês como que faz e aí vou colocar um exercício para vocês aí no grupo e também vou explicar um exercício da unidade 5 e vou colocar mais um exercício para vocês fazerem, tá bom? Um exercício explicado, um para vocês fazerem. Da unidade 5, um exercício explicado e um para vocês fazerem, tá ok? Eu vou escolher os mais simples, que é para vocês não terem dor de cabeça aí na hora de resolver, tá? Balanceamento de equação química. Esse seria da unidade 4, tá? O que seria isso? Nós temos aqui produto, aliás, nós temos reagente e produto aqui, tá? Então, seria como se você fosse fazer um sabão. Você pega os produtos, você vai pegar o álcool, a gordura, enfim, né, a soda, vai jogar ali dentro de um recipiente e vai fazer o sabão. E aí o produto é o sabão. Os reagentes estão do lado de cá, que é a gordura, o álcool, né? A soda, e do outro lado lá, quando terminar, vai sair o sabão. Então o produto é o sabão, o reagente ali é a gordura, o álcool e a soda, tá bom? Então seria mais ou menos isso aqui. Nós temos os reagentes e aí os produtos. Eu fiz esse desenho aqui embaixo como se fosse uma balança, porque nós estamos falando aqui de balanceamento de equação. Então, para você lembrar, né, aquela balança antigamente aí que vinha aí com um pendão, né, com duas balanças, uma vareta, e aí você colocava os produtos, né? Eu lembro que as pessoas mais antigas vão lembrar dessa balança aqui. Então, aqui nesse prato eu tenho que ter o mesmo peso que eu tenho aqui no produto, tá certo? Como que seria isso? Seria mais ou menos assim, ó. Aqui eu tenho hidrogênio 3, ó, 3 hidrogênio mais um hidrogênio aqui, então eu tenho 4 hidrogênios do lado de cá. Nesse outro prato eu teria que ter também 4 hidrogênios, mas se eu for olhar aqui, ó, eu só tenho 2, ó, H2. Então aqui já posso olhar que está desbalanceado a balança que já estaria pesando para lá. O fósforo aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1, tá certo. O oxigênio aqui eu tenho 4, com mais um oxigênio aqui 5. Aqui desse lado eu tenho 4 com aqui 5, o oxigênio está certo. O sódio aqui eu tenho 1, aqui eu tenho Na3, ó, então eu tenho 3 sódio ali daquele lado. Então eu estou com a minha balança aqui, ela não está certa, então eu preciso resolver isso. Como que eu faço? Esses denominadorzinhos aqui, eles mostram a quantidade de elemento de cada um. Por exemplo, aqui eu tenho 3, aqui ó, não tem nenhum subtende que tem 1, então eu tenho 3 hidrogênio, 1 fósforo, 4 oxigênio, 1 sódio, 1 oxigênio, 1 hidrogênio, 3 sódio, 3 fósforo, 4 oxigênio, 2 hidrogênio e 1 oxigênio ali, tá? Agora, desse lado, vai vendo que tem uma seta aqui? Essa seta está indicando que reagiu e se transformou nisso, tá? Então a seta indica isso, reagiu e se transformou no produto, tá? Então da seta para cá, todo elemento que foi igual eu tenho que somar. Ou seja, eu tenho 3 hidrogênio aqui. Antes da seta eu tenho mais 1. Então 3 mais 1, 4 hidrogênio. Então desse lado de cá eu tenho 4 hidrogênio. Do lado de lá da seta eu tenho 2 hidrogênio. Então eu tenho que resolver isso. O fósforo aqui, ó, do lado de cada seta só tem 1. Do lado de lá da seta eu também tenho 1. O oxigênio aqui eu tenho 4. Antes da seta aqui, ó, mais 1. Então eu tenho 5. Do lado de cada seta eu tenho 4 com aqui 5. Tá certo. O sódio aqui eu tenho 1. Aqui do lado de cada seta eu tenho 3. Eu tenho que resolver isso também.
Para resolver isso, eu uso denominadores na frente das equações, tá? Por exemplo, ó, H3PO4, daí eu tenho um sinal de mais aqui, ó. Tá? Eu tenho um sinal de mais ali, quer dizer, H3PO4 mais NaOH. Quer dizer, juntou esses dois produtos e formou esses dois produtos. Porque aqui, ó, eu também tenho um outro sinal de mais aqui, tá bom? Então, formou esse produto mais esse outro produto aqui, que é o Na3PO4 e H2O. Ou seja, formou esse produto e formou água também. Olha aqui, do lado de cá eu não tenho água. Só que do lado de cá eu tenho água. Quer dizer, essa junção aqui, ó, formou Na3PO4 mais água, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho que mudar, colocando denominadores na frente das equações aqui, para poder mudar os elementos ali. Eu vou fazer, vocês vão entender um pouquinho o que eu estou falando. Olha só, quando eu vou fazer esse balanceamento, eu nunca começo pelo hidrogênio e pelo oxigênio. O oxigênio ele está balanceado, mas o hidrogênio não. Então, eu poderia começar aqui com o hidrogênio? Poderia, mas o sódio ele está desbalanceado também. Então, eu não mexo nele. Eu nunca vou mexer nele primeiro, a não ser que só ele tiver. Ele e o oxigênio estando desbalanceado, aí eu começo por eles. Mas se eu tiver outro elemento, sem ser oxigênio e hidrogênio, então eu começo por outro, tá? Eu deixo eles por último, tá bom? Então, como olhando para essa regra, eu tenho aqui o sódio, que está desbalanceado, então eu vou começar por ele, tá? Ou seja, eu tenho um sódio aqui eu tenho 3, então eu vou colocar 3 aqui na frente, ou seja, 3 sódio, aqui também eu tenho 3 sódio. Agora, tem um detalhe, quando eu coloco na frente da expressão, ela multiplica todos, então 3 sódio, 3 oxigênio e 3 hidrogênio. Aí você pode falar assim, ah, professor, mas aí vai desbalancear tudo. Sim, desbalanceou tudo, mas você não tinha o sódio e o hidrogênio, primeiro você resolve eles e depois contamos todos os elementos. Porque na maioria das vezes, quando você balanceia o elemento que está faltando, ele estabiliza tudo. Geralmente, vocês vão ver isso aqui. Então, o sódio agora está balanceado. Agora sim, ó, eu venho para o hidrogênio. Tá? O hidrogênio aqui eu tenho 3. Agora aqui eu tenho 3 com 1 aqui, ó. Tá vendo? 3 vezes 1, 3. 3 aqui, então eu tenho 6 agora, né? Ele já estava desbalanceado mesmo, continuou mais ainda, né? Então ele multiplicou 3 o sódio, 3 o oxigênio e 3 hidrogênio. Então 3 vezes 1 hidrogênio, 3 hidrogênio, mais 3 hidrogênio aqui, ó, né? 3 hidrogênio aqui e 3 hidrogênio aqui, 6. Do lado de cá eu só tenho 2. O que eu vou fazer? Coloco também mais um 3 aqui, ó. Então 3 vezes 2, 6, né? Olha só, o 2 aqui embaixo. Então está multiplicando tudo aqui, ó. 3 vezes 2, 6. O oxigênio aqui também, então 3 oxigênio, certo? Agora, você pode falar assim, ah, mas aí você colocou e desbalanceou tudo. Antes de falar isso, nós temos que contar agora os hidrogênios. Por quê? Porque o sódio e o hidrogênio eles estão balanceados. Automaticamente, toda a equação tem que ter ficado certo, tá? Mesmo que você tenha achado que desbalanceou. Ele desbalanceou, mas quando eu coloquei esse 3 aqui do outro lado, ele vai ter que ter balanceado de novo, tá certo? Então vamos dar uma olhada. O hidrogênio aqui, eu vou colocar aqui embaixo aqui para você. O hidrogênio aqui eu tenho 3, com 3 aqui, 6. Vou colocar a seta e do lado de lá eu vou ter 6 também, tá? Porque ó, 3 vezes 2, 6. O fósforo aqui, ó, eu tenho 1, do lado de cá eu tenho 1, então tá certo. Também tem 1. O oxigênio aqui, do lado de cá eu tenho 4, com 3 aqui, 7. Do lado de cá eu tenho 4, com 3 aqui, 7. Também está balanceado. Vendo o que eu falei para vocês? Ele desbalanceou aqui, mas quando eu coloquei esse 3 aqui, ele tornou a balancear novamente. Tá? E aí o sódio aqui, né? O sódio aqui eu tenho 3. Do lado de lá também eu tenho
também tenho 3 aqui, né? E aí o oxigênio já foi, o hidrogênio também, então a minha equação ela está balanceada, foi isso que eu falei para vocês, tá? Então não se atentem quando você colocar um número na frente e falar, nossa, vou desbalancear tudo. Se a sua conta que você fez na sua mente balanceou o elemento aqui e balanceou aqui, continue fazendo, balanceando somente aqueles que você olhou no início que estava desbalanceado, tá? Terminando aqueles elementos, você volta na equação e conta. Se a mesma quantidade estiver aqui e ali, você acertou. Se tiver alguma coisa errada, você tenta por outro elemento. Por exemplo, talvez você pudesse ter colocado aqui ó, um 2. Vou dar um exemplo. Se você tivesse colocado aqui um 2. Como que seria se eu tivesse colocado um 2? Bom, se você tivesse colocado um 2 aqui no sódio, não iria balancear aqui, porque aqui tem 3. Entendeu? Então não seria lógico fazer isso. Como que isso aqui estaria certo? Você tem 2 sódio, você continuaria com 3 aqui. Tá certo? Então estaria errado aí, né? Então, no início aí, quando você vai fazer esse balanceamento, nós chamamos de balanceamento por tentativa, porque você tenta com o número, se der errado, você vai tentar. Existem alguns casos que você vai tentar balancear a equação e ela não vai dar certo. Mas são balanceamentos um pouco complicados. Aqui eu quero que vocês entendam somente o básico mesmo, tá bom? E o básico é isso aí. São equações simples que quando você, da forma que você olhou aqui, você precisava de um 3 para balancear o sódio, é exatamente isso, tá? Então balanceou aqui e balanceou o hidrogênio, tá tudo certo. Aqui na frente vai ter um número 1 aqui, aqui também vai ter o número 1, tá? Por quê? Porque é 1 que multiplica tudo aqui dentro, olha. 1 vezes 3, 3, 1 vezes o 1, 1 vezes o 4, 1 vezes o O4, 1 vezes o O4, tá? 1 vezes o Na3, 1 vezes o P, 1 vezes o O4 e assim por diante. Esses seriam aí os denominadores. Por quê? Nas alternativas lá, elas estariam assim, ó. Por exemplo, o resultado ali seriam essas opções aqui que você teria lá. Então você teria, por exemplo, 3, 2, 1, 4. Na letra B, aí você teria lá 2, 1, 1 e 3. Aí na letra C, aí você teria 1, 3, 1 e 3. E assim por diante. Essas seriam as opções, tá? Então, são 4 aqui, ó. Aqui eu tenho um produto, um reagente mais outro reagente. E aqui eu tenho um produto mais outro produto. Na frente de cada um deles, eu tenho que ter o meu denominador. Aquele número que vai multiplicar ali a fórmula para me dizer quantos átomos eu tenho ali dentro. Tá certo? Então, são esses aqui os denominadores aqui na frente. E aí, as opções estariam dessa forma. Tá? Porque olha só, aí eu tenho aqui ó, uma fórmula, segunda fórmula, terceira fórmula e a quarta fórmula. Então tenho que ter 4 denominadores aqui. Eu tenho 4 fórmulas, né? Olha só, 1, 2, 3, 4. 4 denominador. Por isso aqui no exercício você vai achar dessa forma, tá? A não ser que o exercício peça somente para você balancear e deixar daquela forma. Então ele está pedindo para você, é um pouquinho mais difícil, né? Você tendo os denominadores aqui, você faz lá. Lógico que na hora que você contar, já vai saber se você acertou ou não, certo? Então, olhando ali, ó, 1, 3, 1, 3, eu tenho a letra C, 1, 3, 1, 3. Então, a minha resposta seria essa aqui, tá? Até na apostila aí, quando você olhar, na página 77 aí, que traz esses exercícios, você vai olhar e você vai ver que as respostas elas estão dessa forma para você escolher. Por quê? Porque na frente de cada uma das fórmulas eu tenho um denominador aí, tá? Então não esqueça de se atentar a isso. Se você tiver aí uma dificuldade, não entendi direito, professor, faz mais um. Pode me mandar mensagem que eu faço mais um exercício para você dar mais uma olhada aí como que se faz, tá bom? Eu vou gravar aí mais uma videoaula no exercício aí da unidade 5 para vocês, tá bom?